Boa noite, pessoal. Aqui é a equipe Contra o Agro. A gente está vindo nesse próximo vídeo para falar um pouco sobre controle de tráfego e nele as tecnologias de posicionamento para o controle de tráfego. A gente somos da FATEC Sunji Nishimura, de Pompeia, estudantes de mecanização de agricultura de precisão, da matéria Laboratório de Posicionamento por Satélite. A gente vai estar então abordando esse novo assunto nesse vídeo, tá? Acompanhe com a gente. Vamos lá. Então, o sistema de posicionamento global, também conhecido como GPS, permite obter informações sobre a posição e hora em qualquer lugar sobre o ponto da superfície da Terra. O sistema conhecido como GPS foi desenvolvido em 1973 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, com motivação militar. No entanto, desde quando foi criado a tecnologia, se popularizou tanto que hoje é possível encontrar dispositivos de GPS até mesmo em telefones celulares. Esse sistema GPS é denominado do sistema de uma via, pois apenas a transmissão de informações do satélite para o dispositivo GPS sem solo. Não há transmissão de informações em sentido oposto, ou seja, do dispositivo para o satélite. Não existe. Os equipamentos de GPS conseguem calcular a sua posição de forma precisa, certo? Devido aos constantes envios de sinal por parte dos satélites em órbita da Terra, né? Através de medição do tempo que as mensagens enviadas pelos satélites demoram a serem recebidas pelo GPS. E sabendo a distância entre os satélites, é possível triangular e encontrar a posição correta do dispositivo na Terra. Embora com 3 satélites seja possível obter um ponto só e atingida. Quando pelo menos 4 estão em contato com o aparelho em solo, os erros de posicionamento do GPS são principalmente devido à qualidade de recepção do sinal e às condições atmosféricas. Essas condições atmosféricas são as chuvas, as nuvens ali. Outro sistema de navegação que possui uma constelação de satélite disponível para localização são o GLONASS, que é também conhecido como Sistema Russo de Navegação. O Galileu, que acho que a gente bastante conhece mais o Galileu, que também é conhecido como Sistema da União Europeia. Compass, sistema chinês. Também é possível encontrar alguns outros sistemas, locais ou regionais, como o indiano e o japonês. A sigla GPS também é utilizada para referir um conjunto de equipamentos que podem ser utilizados para determinar a posição ao longo da superfície da Terra. O conjunto mais simples é mais comum e é conhecido como GPS de navegação. Esses pequenos equipamentos possuem uma antena receptora que capta sinais vindos dos satélites. Os sistemas operacionais do GPS decodificam a mensagem e faz o processamento necessário para retornar ao usuário uma informação de posição horizontal e vertical, por utilizar o sistema denominado de pseudo distância ou GPS de navegação tem ótimo desempenho na localização instantânea e rápida de pontos e rotas, perdendo para outro lado na precisão, com erro praticamente, desse tipo de equipamento. É de magnitude de metros, mais ou menos esses erros. No outro extremo temos o GPS. O método utilizado por esse tipo de GPS é o batimento de onda portadora, e isto lhe garante a precisão submétrica. É inconveniente que o GPS geodésico não fornece as informações como o GPS de navegação. Uma vez que existe uma correção dos pontos coletados em campo, como software específico, uma alternativa para reduzir esses erros dos levantamentos do GPS é a correção diferencial. Para realizar a correção dos pontos coletados no campo, utilize essas informações de uma rede de estação de GPS, conhecidas como fixas sob
conhecidos como fixas sob pontos e coordenadas. A diferença entre os dois ou três desses pontos dessa rede é os respectivos valores registrados pelas estações de GPS. Pode ser utilizado ali para corrigir os levantamentos, e a correção diferencial é realizada em uma etapa de pós-processamento em software específico. Quando falamos geodésico, quando falamos de GNSS, os receptores GNSS, Global Navigation Satellite System, são utilizados na maioria dos levantamentos topográficos ou geodésicos e auxiliam para que ocorra um melhor rastreio das informações do local de interesse. É fundamental que o engenheiro cartográfico ou agrimensor encontre o receptor ideal para suprir todas as necessidades do dia a dia do seu trabalho, reduzindo custos e otimizando seu tempo. Antes de falar sobre os receptores, é interessante que a gente fale a respeito do posicionamento. Posicionar um objeto significa determinar suas coordenadas ali em relação a um referencial específico. Para isso, essas coordenadas precisam ser determinadas e utilizadas em algum tipo de informação, nesse caso os satélites GNSS. Com esses satélites é possível obter a localização a tempo e a velocidade em um receptor GPS que se encontra sobre um ponto de interesse. Os tipos de sinais de correção. Sistema de correção RTK. O sistema de correção RTK, Real Time Kinematic, é um sistema de posicionamento em tempo real, aonde é utilizado com um piloto automático para as atividades de plantio. O RTK proporciona ampla tecnologia de navegação por satélite, reduzindo milímetros a margem de erro do GPS. O sistema oferece essa precisão subcêntrica, palavra difícil de falar, através da necessidade de se utilizar dois receptores GPS em simultânea operação, onde um será a base e o outro receberá os dados via rádio, o que chamamos de receptor hover. Os dados é utilizado a posição para fazer a correção. Aqui falamos um pouco sobre piloto automático agrícola. A gente pergunta o que é piloto automático. O piloto automático se refere a uma automação de operação de máquinas agrícolas. Com essas tecnologias, os veículos conseguem se movimentar pela propriedade, realizar manobras com o mínimo de intervenção do operador. Ele é a base para o funcionamento de veículos autônomos, que não se restringe ao setor agrícola, né? No entanto, atualmente é raro ver tratores e pulverizadores automotrizes e colheitadeiras que embarcam essa ferramenta. Essa tecnologia faz parte da agricultura de precisão, que envolve uma série de ferramentas que tem ali possibilitado que os produtores rurais alcancem o máximo de produtividade em suas propriedades. A gente pergunta, né, como funciona? Vamos falar aqui como funciona. Esse sistema de piloto automático em máquinas agrícolas usa uma antena por meio de qual recebe sinais de satélite do GPS. A partir de trajetos pré-definidos via o software, a máquina vai sendo guiada automaticamente e com grande precisão. Esse sistema fica conectado à direção dos veículos para que todas as manobras sejam feitas de modo autônomo. Cabe ao operador apenas monitorar a operação do sistema, intervindo quando há necessário. Temos uma vantagem também por ter esse tipo de tecnologia. O piloto automático agrícola traz diversos benefícios nas operações no campo ali, né? Aumentando a produtividade e reduzindo os custos. Também a redução da ociosidade das máquinas. Como o veículo é orientado via GPS, dispensando a ação contínua do operador, é possível realizar a operação em horários em que a máquina ficaria ociosa, como nos períodos noturnos, associados à dificuldade devido à baixa visibilidade, né? A redução de tempo da operação também.
seria um outro. Como as manobras são realizadas automaticamente, o tempo de contorno na final da linha é menor. A inteligência da máquina permite que seja feita uma curva mais fechada, realizada cerca de 50% mais rápida do que se fosse feita manualmente pelo operador. Além disso, como o piloto automático agrícola funciona dia e noite, as etapas da produção podem ser concluídas mais rapidamente e o operador pode entrar na lavoura sempre que desejar, independentemente do horário. É, Com isso, temos outros ganhos, como redução da fadiga do operador. Como toda operação ocorre automaticamente guiada pelo GPS, e o operador não precisa ficar fazendo as manobras ou corrigir a direção manualmente. Dessa forma, ele não se cansa tão rápido, o que também ajuda a evitar falhas humanas, né? Durante a execução, o operador pode dedicar sua atenção a outras atividades importantes da produção, como observar as condições da lavoura, analisar os dados informados no monitor ali da máquina, reparar possíveis obstáculos ou, ao longo do trajeto, avaliar o trabalho dos implementos. Essas condições de trabalho mais favoráveis geram um clima mais positivo entre os funcionários, se tornando até mais produtivo, facilitando a retenção e a atração de bons profissionais. Também podemos falar da redução dos custos. A redução dos custos nas operações se reflete nos custos envolvidos. Afinal, será menos consumo de combustível necessário para completar a etapa, gerando uma grande economia para o produtor, né? Também devemos lembrar que, como tudo é automatizado e controlado por GPS, a taxa de sobreposições são menores, reduzindo os gastos com insumos como defensivos e fertilizantes. Também podemos ter maior produtividade. O piloto automático agrícola auxilia na diminuição da compactação do solo e dos danos da lavoura. Isso porque o deslocamento das máquinas ocorre sempre em linhas paralelas, uniformizando o espaçamento. O terreno é bem mais aproveitado. O tráfego sobre as linhas de cultivo é reduzido. Também temos a vantagem competitiva. O sistema de piloto automático em máquinas agrícolas aumenta a eficiência e a rentabilidade da produção. Isso leva suas propriedades a outro nível de produtividade elevada ao seu posicionamento no mercado, dando ao negócio maior vantagem competitiva. Em quais etapas pode ser utilizado? O piloto automático, certo? O piloto automático agrícola pode ser usado em todas as etapas do ciclo produtivo, proporcionando uma maior precisão e eficiência das operações. Como no preparo de solo, praticamente, né? É um conjunto com outras tecnologias de agricultura de precisão. O piloto automático pode garantir que os fertilizantes sejam aplicados levando em conta a variabilidade do solo. Por meio de software e amostras de georreferenciadas no solo, geram-se mapas de fertilidades que definem quais as necessidades nutricionais de cada área. A partir daí, o veículo pode passar pela lavoura e liberar o produto conforme a demanda de cada talhão. Não significa necessariamente que os custos com os fertilizantes serão menores. Isso vai depender da carência nutricional de cada solo. Mas essa operação garante que tudo seja realizado com maior agilidade e precisão. Também podemos falar sobre a aplicação de defensivos. Na aplicação de defensivos, vale os mesmos princípios do mapeamento. A aplicação é realizada em doses variáveis nos alvos biológicos. Não é possível determinar automaticamente, em tempo real, as doenças e pragas por meio de sensores. Dessa forma, a linha de aplicação deve ser previamente desenhada em um computador e marcada por GPS. Essas informações são armazenadas em softwares de GIS, que é o Sistema de Informações Geográficas, que cria os mapas digitais de aplicação. Através desses registros, o piloto automático e as barras de pulverizações, controladas bico a bico,
na máquina é capaz de fazer toda a operação de modo autônomo. Também podemos, outro caso que também podemos usar é a aplicação de herbicidas. Hoje já existe em desenvolvimento tecnologias spot spray, capaz de detectar automaticamente em tempo real a presença de plantas daninhas no talhão. Nesse caso, o herbicida é liberado somente nas plantas involuntárias, né? Caso não haja presença do cultivo. Como a máquina é guiada por piloto automático, é possível que em toda essa operação seja feita apenas com o monitoramento do operador. É, assim, quando o piloto automático é somado com outras tecnologias, as possibilidades de aplicação em ferramentas se multiplicam. Essa realidade que a gente fala está nas mãos do produtor rural, moderna, né? À disposição do piloto automático, ótimos, por exemplo, automatizam o direcionamento de pulverizadores e de outras máquinas agrícolas, atuando diretamente no sistema hidráulico do veículo. Dessa forma, ele aprimora a precisão das passadas, mesmo em terrenos acidentados, e reduz falhas na sobreposição, aumentando a segurança da atividade. Esse piloto automático agrícola, com parte da agricultura de precisão, eleva ainda mais a grande potencialidade que essas novas ferramentas têm de tornar o agronegócio um setor cada vez mais produtivo e lucrativo. Assim terminamos um pouco sobre o assunto de tecnologia e de posicionamento para controle de tráfego. Aqui falamos de vários assuntos relacionados à tecnologia de posicionamento para o controle de tráfego, até estar explicando um pouco mais sobre isso. Obrigado pela compreensão de todos. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.